Dou início à sessão jurisdicional, chamando a julgamento da relatoria do ministro Sérgio Banhos, recurso contra expedição de diploma número 0603916-19/2018, procedente de Salvador, sendo recorrente o Ministério Público Eleitoral, sendo assistente do recorrente Josafá Marinho de Aguiar, tendo como advogados o Dr. Mauro de Azevedo Menezes e outros, recorrido Everton Carneiro da Costa, advogados Dr. Sidney Sá das Neves e outros. O julgamento vai ser conjunto. Eu tenho apenas a memória aqui, um recede interposto pelo Ministério Público em desfavor de Everton Carneiro da Costa, deputado estadual, pelo seguinte suposto fato: falta de condição de elegibilidade do recorrido por ausência de filiação partidária quando do deferimento do seu pedido de registro de candidatura. E estou chamando em conjunto, porque versa a mesma questão, o recurso, e também da relatoria, portanto, do ministro Sérgio Banhos, o recurso ordinário número 06.025/2019, ainda vou entender exatamente esse critério de numeração aqui, procedente de Salvador, da Bahia, recorrente Márcio Moreira da Silva e recorrido Everton Carneiro da Costa, com os mesmos advogados. Aqui é uma AIME, ajuizada por Márcio Moreira da Silva em face de Everton Carneiro da Costa, candidato eleito a deputado estadual nas eleições de 2018, pelos seguintes supostos fatos: fraude no registro de candidatura relativa à filiação partidária do impugnado, que teria declarado expressamente em seu RRC que exercia atividade de policial militar, quando de fato ocupava o cargo de vereador do município de Feira de Santana desde 2017, não atendendo, por conseguinte, à condição da filiação partidária de 6 meses de antecedência ao pleito. Este é o breve relatório. Consulto os eminentes advogados se dispensam a leitura do relatório. Dr. Mauro, Dr. Sidney. Presidente, eu tenho uma questão de ordem. Pois não. Presidente. Mas antes do relator se pronunciar, doutor Renato? É Luiz Viana, presidente. Perdão. Pois não, senhor advogado. É só sobre uma questão de ordem sobre a sustentação. Em um dos processos, eu e o doutor Mauro advogamos para a parte recorrente. No recurso contra a diplomação, advogamos para o assistente, cuja parte recorrente é o Ministério Público. Portanto, precisamos identificar se falaremos antes ou depois do doutor Procurador Regional Eleitoral. Consulto... Perdão. Tira esse negócio. Consulto o eminente relator sobre a questão de ordem suscitada pelo doutor Luiz Viana. E, senhor presidente, ministro Sérgio Banhos, o vice-procurador-geral eleitoral também deseja fazer uma intervenção. Vossa Excelência prefere falar primeiro ou ouvimos o procurador? Eu ouviria o nobre representante do Ministério Público primeiro, porque um dos advogados é assistente do Ministério Público. Pois não. Eu gostaria de ouvir... Doutor Renato, por favor. Não, senhor presidente, é só para facilitar. A rigor, eu não vou fazer sustentação oral. Se houve inscrição, há um equívoco. Você esqueceu? Sem problema. Doutor Sidney deseja se pronunciar, por favor. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas por conta da questão do tempo. Uma vez que se trata, o julgamento é conjunto, nós temos um RO e um RSED. Então, eu queria saber como é que ficaria o tempo, justamente porque são tempos diferenciados. Nós, em linha de princípio, havia calculado 20 minutos no total. 10 minutos para cada um. Está bem assim? 10 minutos, porque no RSED tem uma sistemática diferente, né, presidente? Dos 15 minutos. Veja, são duas ações
Isso. distintas. Não sei se a linha de argumentação que cada um vai suscitar. A minha impressão é que nós estávamos falando dos mesmos fatos e, portanto, imaginaria uma sustentação única. Porém, são dois processos. Ouço o eminente relator, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, em linha de princípio, eu me disponho a ouvir o que for necessário. Os advogados, por mim, falariam o tempo que precisarem. Mas eu entendo a colocação do doutor Sidney, é que minimamente seriam 15 minutos para cada uma das partes. E a Corte terá que decidir também se o Ministério Público não se manifestando no sentido do interesse de proferir sustentação oral, se caberia ao assistido fazê-lo. Mas isso, evidentemente, eu digo mais uma vez, repito, ouviria todos os advogados com o máximo prazer. Só para entender, ministro Sérgio Banhos, Vossa Excelência traz um voto em conjunto ou traz votos separados? Um voto em conjunto, senhor presidente. Doutor Luiz Viana, em rigor são dois processos, portanto, não é descabida a pretensão de falar mais longamente. Quanto tempo Vossa Senhoria acha que precisa para a sua sustentação? Presidente, eu e o doutor Mauro Menezes somos advogados das mesmas partes, então dividiremos o tempo. Não vejo dificuldade nenhuma de estabelecer o mesmo tempo e nós dividiremos no meio, não tem nenhum problema. E do doutor Sidney, que advoga para os recorridos, poderia ter o mesmo tempo. Nós não nos opusemos a isso não, presidente, não tem nenhum problema. Portanto, em linha de princípio, o doutor Luiz Viana teria 10 minutos, o doutor Mauro 10 minutos e o doutor Sidney 20 minutos. Portanto, nós temos o critério que bom direito costuma poder ser anunciado com brevidade, mas Vossas Senhorias terão o tempo assegurado regimentalmente. Portanto, chamo à tribuna, inicialmente, o doutor Mauro Menezes ou o doutor Luiz Viana. Quem falará primeiro? Começo eu, presidente. Vossa Senhoria tem a palavra. Pois não. Muito obrigado, presidente, senhores ministros, senhor procurador eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Tenho certeza que Vossa Excelência trará para o TSE as qualidades que já demonstram no Supremo Tribunal Federal, sobretudo a coragem que tem exercido enfrentando os problemas de frente. Faço votos de pleno êxito. Doutor Mauro Menezes, meu colega de escritório, uma alegria estar aqui nessa sustentação com Vossa Excelência, e doutor Sidney Neves, um querido amigo, colega advogado. Tenho certeza que poderemos contribuir juntos para que a Corte chegue à melhor solução. Senhores ministros, trata-se de um recurso contra a expedição de diploma sob a alegação de falta de condição de elegibilidade, que é prévia filiação partidária no prazo legal de 6 meses. E o recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou improcedente uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, baseada em fraude eleitoral. Por que estão os dois processos, que têm pedidos distintos, julgados em conjunto pelo ilustre relator, ministro Sérgio Banhos? Porque a causa remota é a mesma. Qual é o fato? Qual é a causa de pedir que gerou essa diferença de ações e esses pedidos? Muito bem. O recorrido, ele é deputado estadual pela Bahia. Eu gostaria de começar fazendo uma lembrança, eu que sou baiano. Pense no absurdo. Na Bahia tem precedente. Famosa frase do governador Mangabeira. Pois esse é um absurdo, ilustres ministros. Me permitam começar com esta sustentação. O recorrido é deputado estadual na Bahia. Antes de ser deputado, e é militar, policial militar. E a controvérsia diz respeito à necessidade ou não de prévia filiação partidária para a sua candidatura a deputado estadual. E nós sustentamos que sim, e mais do que isso, que ele, ao solicitar o registro da própria candidatura, fraudou a verdade, levando a Justiça Eleitoral a erro. Portanto, é uma fraude que atinge diretamente o exercício da jurisdição pela Justiça Eleitoral baiana.
O senhor Everton, o deputado Everton, ele foi eleito, isso é muito importante, ele foi eleito vereador da cidade de Feira de Santana como primeiro suplente em 2012 e assumiu a titularidade em 2015. Saiu candidato a vereador em 2016 e se elegeu vereador em 2016. Isso é muito importante. Por quê? Porque em 2018, quando sai candidato a deputado estadual e apresenta o pedido de registro da candidatura, informa à Justiça Eleitoral que era policial militar da ativa e que não exercia mandato eleitoral. Dois fatos que geram toda essa controvérsia. E a fraude só foi descoberta posteriormente, por isso mesmo as ações vieram depois. A primeira questão que gostaria de suscitar para um fácil afastamento é uma liminar que é incluída no recurso contra a expedição de diploma, que teria havido coisa julgada ou preclusão para o recurso contra a diplomação. Mas sabemos todos nós que o artigo 259 do Código Eleitoral permite o recurso contra a expedição de diploma para discutir inelegibilidades quando a matéria for constitucional. E é exatamente o caso, porque o inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição estabelece condição de legalidade para os militares. E é evidente que a Constituição e as regras legais e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, é evidente que dão um tratamento diferenciado para esta categoria de militares, mas não é possível admitir que isso seja afastado. Ou seja, o que nós pretendemos é exatamente a aplicação da Constituição. Por quê? Porque se o deputado era, à época, vereador e exercia mandato, fato que ele omitiu maliciosamente, como disse o Ministério Público da Justiça Eleitoral, se ele estava no pleno exercício do mandato eletivo, incidiu automaticamente a linha 2 do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição, que estabelece a inatividade automática daquele que se elege. Portanto, se ele já estava na inatividade por incidência imediata e automática da regra constitucional, ele não poderia ter dito no pedido de registro de candidatura que não exercia mandato, que era militar e que não precisava de filiação partidária. É toda esta a controvérsia que nós estamos apresentando às excelências. O Tribunal Regional Eleitoral, quando julgou a ação de impugnação de mandato eletivo por fraude improcedente, disse que havia uma responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia, que não tinha promovido a inatividade do seu servidor, malgrado conhecesse, porque está no processo, uma portaria da Polícia Militar, no momento em que ele se elege vereador, e publica a lista dos militares eleitos em 2016, está o nome dele. Portanto, a Polícia Militar sabia que ele tinha sido eleito vereador em 2016. Ele, evidentemente, sabia que tinha sido eleito, até porque exerceu o mandato de vereador. Não poderia deixar de filiar-se novamente, segundo a regra do artigo 9º da Lei das Eleições, 6 meses antes da eleição. O que fez o deputado? Maliciosamente deixou de informar que era mandatário para obter em seu favor uma vantagem que a legislação e a Constituição não atribuem, a possibilidade de filiar-se apenas no momento da escolha da convenção ou do registro da candidatura. É esta a controvérsia. Eu trago a vossas excelências alguns precedentes. O Tribunal Superior Eleitoral, muito recentemente, no dia 20 de fevereiro, respondeu à tuta 11.551, exatamente consulta sobre em que momento deve o militar afastar-se para concorrer, e disse este tribunal, em fevereiro deste ano, é razoável reconhecer a filiação partidária do militar a partir do momento em que ele é escolhido em convenção, e daí estabelecer que o afastamento das atividades, em definitivo ou pela agregação, conforme tenha ele menos ou mais de 10 anos de serviço, deverá ser verificada
no momento em que o partido pelo qual concorrerá requerer o registro da candidatura. Na ação direta de inconstitucionalidade 1381, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante para este caso, porque é uma DIN que envolve a legislação de Alagoas sobre os policiais militares. E disse o Supremo Tribunal Federal que a legislação estadual não poderia estabelecer uma regra que o militar eleito poderia ficar em serviço, porque isso é matéria de direito eleitoral e, portanto, de competência exclusiva da União, à luz do artigo 22, inciso 1, e, portanto, violando o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Por fim, trazer a Vossas Excelências 2 precedentes, um que se amolda exatamente a este caso. No RESP 19.984, de relatoria da ministra Ellen Grace, ao julgar os embargos de declaração, este Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, com o voto da ministra, disse o seguinte, abro aspas, ora, o embargante, segundo a certidão de folhas 15, está em pleno exercício do cargo de vereador, tendo sido eleito em 2000. Portanto, em conformidade com a legislação constitucional, sendo ele servidor militar, passou automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. Estando inativo, não pode, como deve filiar-se, se pretende concorrer a algum cargo eletivo. É exatamente este caso, senhores ministros. Pretendendo se candidatar a deputado e sendo vereador da cidade de Feira de Santana, não podia, tinha o dever de se filiar para poder concorrer 6 meses antes das eleições. São essas as razões, senhor presidente, que nós estamos pleiteando o provimento do recurso para cassar a diplomação e o provimento do recurso ordinário para reconhecer a fraude e cassar o mandato. São essas as colocações, senhor presidente, e gostaria de permitir que o Dr. Mauro Menezes fizesse a continuidade da sustentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz Viana Queiroz. Estamos rigorosamente dentro do prazo e passo a palavra ao Dr. Mauro de Azevedo Menezes. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, a primeira sessão que participo do TSE sob a presidência de Vossa Excelência, no momento em que o genuíno compromisso de Vossa Excelência com a democracia, de fato, faz com que essa presidência ocorra no momento mais que oportuno para todos os brasileiros e brasileiras. Eu também devo estender meus cumprimentos inicialmente ao ministro Alexandre de Moraes pela sua chegada à corte. Nós conhecemos o senso de dever e o talento extraordinário do ministro na sua atuação junto ao Supremo Tribunal e certamente será um reforço muito grande aos trabalhos da corte. Cumprimento os senhores ministros, meus cumprimentos ao vice-procurador-geral eleitoral, ao meu colega, doutor Luiz Viana, e ao meu estimado colega, doutor Sidney Neves. Senhores ministros, senhor presidente, de fato, nós estamos diante de uma matéria desenganadamente constitucional e que traz ao exame de Vossas Excelências, como deseja a Constituição, especialmente no caso da impugnação de mandato eletivo, um tema relacionado a uma conduta lamentavelmente fraudulenta. Será aqui discutido o quanto lançado no acórdão recorrido, no que diz respeito à AIME, no que concerne à suposição de que teria havido apenas uma omissão da administração pública, para a qual não teria concorrido o recorrido. No entanto, os fatos incontroversos, como lembrou muito bem o doutor Luiz Viana, demonstram que houve uma informação conveniente, digamos assim, por parte do recorrido, no sentido de que, ao registrar sua candidatura, o recorrido não ostentaria cargo eletivo, seria apenas militar da ativa. É evidente que o recorrido era sabedor à época
dos efeitos jurídicos dessa declaração e, por essa razão, estando ele do político pelo qual veio a concorrer, termina por auferir benefício dessa declaração. E é justamente nesse sentido que o Ministério Eleitoral, nas suas manifestações no seu país, que os policiais eleitos, eles automaticamente, de acordo com a Constituição Federal, no ato da diplomação, passam para a inatividade. E vejam, Vossas Excelências, que esse dispositivo, ministros, ele não traduz uma disposição de índole meramente administrativa, ainda que no plano constitucional. Do ponto de vista topológico, nós temos esse comando integrado ao capítulo dos direitos políticos, justamente quando se fala a respeito da elegibilidade dos militares de acordo com certas condições. Aqueles com mais de 10 anos devem ser agregados, passando automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. E aí convém, senhor presidente, tecermos algumas considerações sobre o sentido da expressão automaticamente. A Constituição, ao dizer automaticamente, obviamente, entendeu que essa passagem para a inatividade, ela se desse de maneira instantânea, necessária, certa. Portanto, não cabendo alternativa de permanência na atividade militar, que foi o que aconteceu. Ora, se isso não gerasse nenhum efeito, mas, como explicado pelo colega que me antecedeu, em 2018, o recorrido valeu-se dessa circunstância para retardar sua filiação partidária e, portanto, registrou sua candidatura, pediu o registro da candidatura sem que ostentasse filiação partidária. Daí, portanto, as circunstâncias que levam à impugnação do mandato eletivo e também da diplomação. Trata-se, portanto, de um tema constitucional não vinculado apenas a uma ação ou omissão da administração pública ou em relação ao regime de servidor militar. Daí porque nós consideramos, senhor presidente, que as circunstâncias aqui trazidas, elas levam necessariamente à conclusão de que nós estamos diante de uma situação maliciosa, fraudulenta, que justifica, nas excepcionalidades que a Constituição e a lei prevêem, a procedência tanto do recurso de petição de diploma quanto do recurso na ação de impugnação de mandato eletivo. E eu lembro a Vossas Excelências um dispositivo que tivemos que consultar o Estatuto dos Militares e, senhor presidente, deparei com dispositivos que dizem respeito aos preceitos da ética militar. Estão no artigo 28 do Estatuto dos Militares, a Lei 6.880. Pois bem, está ali dito como preceito inaugural, amar a verdade, cumprir e fazer cumprir as leis, no inciso 4, e mais adiante, abster-se de fazer uso do posto para obter facilidades pessoais de quaisquer natureza. Pois bem, essa é uma vantagem adicional que foi obtida através de uma atitude que omitiu uma circunstância pública, o exercício de mandato eletivo. Colocou, portanto, esse candidato numa posição desigual em relação àqueles que tiveram que decidir muito previamente a qual partido se filiariam. E nós sabemos, no âmbito eleitoral, senhores ministros, que a dinâmica do processo eleitoral, na dinâmica do processo eleitoral, o tempo é um fator muito importante. As coligações são formadas, as negociações políticas e partidárias são estabelecidas. Então, retardar a filiação partidária termina por se traduzir numa vantagem indevida, porque, uma vez que automaticamente teria que ter havido a inatividade do candidato, ou melhor, do vereador à época, e que se torna candidato, é evidente que isso traduz-se, portanto, num comportamento que, abrangido pela competência da Justiça Eleitoral, haverá de ser levado ao crivo também
no que diz respeito ao aspecto da intencionalidade, que no nosso ponto de vista é uma intencionalidade que traduz um dolo de maneira negável. Então temos aí uma fraude. Há documentos nos autos do processo em que esta informação falsa de que no exercício de um mandato eletivo foi subscrito pelo recorrido, né? Inclusive, mais adiante, o recorrido afirma, né, que já teria sido escolhido em convenção partidária, quando a convenção partidária ela acontece 3 dias depois, ou seja, um conjunto de circunstâncias que, portanto, demonstram, assim como os precedentes jurisprudenciais já mencionados há pouco pelo doutor Luiz Viana, que não houve boa-fé. E é justamente numa situação como essa, em que, além de não ter havido boa-fé, nós podemos divisar uma vantagem indevida para o candidato, e, portanto, que vem a macular o processo eleitoral e a própria diplomação. Hoje, senhor presidente, temos aí ouvido alguns pronunciamentos a respeito da participação dos militares na política. E até a consulta que foi trazida pelo doutor Luiz Viana há pouco, é uma consulta que foi formulada pelo presidente da República em 2018 ao Tribunal Superior Eleitoral, que traz luzes para essa questão. Pois bem, hoje nós podemos ter acesso a uma entrevista de um general que há pouco tempo era ministro de Estado, o general Souza Cruz, indagado sobre a participação dos militares na política. O general afirma que é uma alternativa que pode ser levada ao eleitorado por esses militares que são cidadãos e são elegíveis. No entanto, aqui trazemos a questão de que a participação dos militares na política, ela pode ser bem-vinda desde que observadas as condições constitucionais e legais, sem que haja qualquer privilégio. E esse é um caso emblemático no qual foi urdido e construído um privilégio para o candidato que agora está exercendo o cargo de deputado estadual, mercê de uma atitude, portanto, maliciosa e, ao nosso ver, data vênia fraudulenta, que empreendeu durante o processo eleitoral. Então, é com essas considerações e com muito respeito, renovando aqui as saudações a Vossa Excelência e aos senhores ministros, pugnamos pela procedência do recurso na AIME e pelo julgamento, pelo provimento do recurso contra a expedição de diploma. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Mauro Menezes. Passo a palavra agora, por até 20 minutos, ao doutor Sidney Neves. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante do Ministério Público, queridíssimos colegas que me antecederam, em especial o meu conterrâneo, que é o vice-presidente da instituição, a qual com muito orgulho faço parte, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Viana Queiroz. Queria antes, senhor presidente, fazer uma saudação especial ao eminente ministro Alexandre de Moraes, dizer para sua excelência que é um desejo da advocacia que sua convivência com a corte eleitoral, com a advocacia eleitoral, seja a mais prazerosa possível. Com certeza, Vossa Excelência abrilhantará a justiça eleitoral. Dizer também, eminente ministro Alexandre de Moraes, que Vossa Excelência faz parte de paradigma, em verdade, de toda uma geração, da minha geração em especial, que nos idos dos anos 1990 consultávamos sua obra Direito Constitucional, e desde lá essa obra permanece nas prateleiras das bibliotecas das universidades mais conceituadas desse país, e que esse paradigma que Vossa Excelência significa para a gente, hoje ele ganha um outro corpo, uma outra força. E essa força é de que Vossa Excelência definitivamente tomou o lado daqueles que defendem efetivamente a democracia militante. Então, meus parabéns pela assunção a essa cadeira e faço votos de extrema felicidade. Senhor presidente, o caso aqui, pintado com as tintas que foram tingidas, realmente parece ser que se trata de alguém especificamente
inescrupuloso, de um sujeito que armou urdiduras para fins de se beneficiar, para fins de ludibriar a justiça eleitoral, com uma obrigatoriedade exigida pela Constituição Federal, e quando na verdade não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso que aconteceu, e vamos trazer, de fato, o que aconteceu nesse processo. O deputado Everton, mais conhecido na Bahia como deputado Pastor Tom, ele é pastor de uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, e só fazendo uma informação passada nas sustentações que me antecederam, ele em verdade foi eleito a primeira vez em 2008, vereador no município de Feira de Santana, exerceu completamente o mandato, em 2012 não foi eleito, ficando na suplência e assumindo a suplência ao final de forma esporádica. E ao assumir a suplência, naquele momento já estava instaurado o processo eleitoral de 16. E ele foi candidato em 16, e sendo candidato em 16, ao tomar posse em 2017, ele solicitou a agregação. Na verdade, a agregação ela acontece, e aí eu peço a permissão de Vossas Excelências para falar um pouco desses termos militares, que eu tive o cuidado de fazer um corte um pouco mais aprofundado para compreender efetivamente essa dinâmica da disciplina militar. Porque nós temos em duas situações, a disciplina militar e a legislação eleitoral. Então, havia, na concepção do candidato, havia um choque. E eu vou explicar a Vossas Excelências como foi que se deu esse choque. Não antes, porém, de trazer aqui uma informação efetiva relacionada à carreira política dele. Então, em 2016, como eu disse, ele foi candidato a vereador, elegeu-se vereador, em 2017 ele assume a cadeira. Nós sabemos que no sistema de regime do Filiweb, que imperava até pouco tempo, que, por conta da nova resolução que instituiu o Filia, operou algumas alterações em decorrência da própria alteração da lei dos partidos políticos, relacionada às filiações. Então a gente sabe que no segundo semestre, segunda quinzena de abril e segunda quinzena de outubro, são encaminhadas as listas de filiação dos partidos políticos para os sistemas da justiça eleitoral. Pois bem, 2016 ele teve um nome aprovado em convenção, como determina a sistemática constitucional para o militar. Ele teve o nome aprovado na convenção. Uma vez aprovado na convenção, ele pediu a agregação. A agregação, permitam Vossas Excelências fazer uma leitura de um pequeno trecho de um artigo que fiz chegar a Vossas Excelências, um artigo científico, escrito pelo professor Dr. Paulo Adib Casseb, que fora presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, no biênio 2014-2015. Ele escreveu um artigo falando justamente dos direitos políticos dos militares. E ele nos brinda com um trecho que para nós é muito caro. Ele diz, aspas, em suma, para as Forças Armadas pode haver agregação coexistente com a atividade e a inatividade. Percebam, Vossas Excelências, atividade e inatividade do militar, de acordo com as hipóteses legais. Isso não significa que o Instituto da Agregação deva necessariamente comportar essa dupla modalidade. Exemplo disso é o Decreto-Lei número 260 de 70, que dispõe sobre a inatividade dos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujo artigo 4º estatui que a agregação é ato pelo qual o policial militar da ativa passa temporariamente a condição de inativo a pedido ou ex officio. Assim, no Estado de São Paulo, a agregação está associada obrigatoriamente à inatividade temporária. Então, me permito ficar aqui apenas com esse trecho do artigo do professor Paulo Casseb, justamente para poder enveredar sobre alguns tópicos específicos relacionados a essa conceituação própria do sistema militar, das forças militares. Nós temos o Estatuto dos Militares Federais, que é o Estatuto das Forças Armadas, que rege a relação desses militares com as próprias Forças Armadas, e nós temos em cada estado a lei específica que rege as forças policiais militares e os bombeiros militares. Dentro dessa sistemática,
conceitos são pensados da legislação federal para essas legislações estaduais, mas técnicas e formas de desenvolvimento interno da corporação não podem não se dar de forma igual. Cada um tem a sua particularidade. E a da Polícia Militar da Bahia tem a sua particularidade. Pois bem, uma vez que o candidato solicita, o seu nome é aprovado em convenção, ele informa isso à Força Policial Militar, o seu comandante, o seu oficial superior o agrega de forma imediata, ou seja, essa agregação que o professor Paulo Caselli se referiu, ou seja, ele é retirado da fila daqueles que podem ser beneficiários de uma promoção, enfim, coisas do tipo. E essa agregação ela pode se dar com a inatividade e a atividade. E como funciona isso? Considerado o serviço ativo. O que é o serviço ativo, Excelência? O serviço ativo é aquele policial militar que está na rua com um revólver na cinta e fazendo policiamento ostensivo. Esse é o serviço ativo. Quando o policial militar vai para a agregação, ele vai para a inatividade do serviço ativo, ou seja, o serviço de rua. Não significa dizer necessariamente que ele vai para a inatividade definitiva. E, inclusive, como o próprio vice-procurador-geral eleitoral, hoje vice-procurador-geral da República, lavrou no parecer dele anteriormente. Eu não tive a oportunidade de ir com ele, ter estado para despachar justamente para tratar dessa matéria. Por fim, quando o militar é eleito, ele passa para essa inatividade, que é uma inatividade temporária, e ele faz o pedido, como o próprio professor falou, tem as duas modalidades. Ele vai ou ex officio ou a pedido, ou a requerimento. E foi isso que aconteceu. O Pastor Tom, deputado Pastor Tom, foi eleito em 2016. Em 2017, ele fez o requerimento, os documentos estão nos autos, foram constatados pelo próprio acórdão do recurso ordinário, que ora vem ao crivo de Vossas Excelências. Feita esse requerimento, ele ficou acompanhando. E, obviamente, dentro das situações de filiação partidária, ele fez um encaminhamento junto à agremiação partidária que aguardasse, porque o militar que está em situação de ativa, como era o caso dele, justamente nos autos se encontram diversos contra-cheques e informações da própria Polícia Militar, dando conta que ele estava lá em serviço ativo. Então, em atividade, o policial militar em atividade. Então, o que é que ele queria evitar? Ele, policial experimentado com mais de 10 anos de atividade, inclusive já tendo sido alvo de alguns procedimentos disciplinares, justamente porque basta o policial militar, dentro da carreira, contrariar um oficial superior, que automaticamente ele acaba recebendo ali um procedimento disciplinar, e muitas vezes sendo inclusive preso. Qual era o receio dele? O receio dele era óbvio. O receio dele era no curso do processo eleitoral, vir uma ordem de prisão, que o povo não iria entender, os eleitores não iriam entender. Toda vez que alguém vai preso num processo eleitoral, vai preso porque deu motivo. E que motivo? Geralmente corrupção. Então, o receio dele era justamente esse. Bom, feita essas considerações, importante salientar, inclusive, que, como foi tratado pelos meus antecessores, qual a vantagem teria para uma pessoa que estava numa agremiação partidária, que foi eleito em 2016 por esta agremiação partidária, ele foi eleito pelo PEN, hoje Patriotas, mudou o nome para Patriotas, e em 2018 ele foi candidato pelo mesmo partido. Então, qual o sentido? Qual a vantagem? Qual a ilicitude? Qual o ato de ludibriar, ou de má-fé que fez perante a Justiça Eleitoral com a finalidade de auferir qualquer tipo de vantagem em relação aos demais que têm que se filiar 6 meses anteriores? Nenhuma. Nenhuma. Ele continua no mesmo partido, ele continua com os mesmos companheiros de partido. A questão é que havia uma situação que para ele era muito cara, um receio extremamente justo, E esse receio veio acompanhado de quê? Ele fez o papel dele, ele fez a coisa certa. Ele procurou a Polícia Militar, fez um requerimento de próprio punho e falou, por favor, me coloquem na reserva remunerada, porque eu fui eleito, fui diplomado, tomei posse, estou aqui comparecendo à Polícia Militar pedindo isso. A Polícia Militar o que fez? Nada. A administração pública não fez absolutamente nada. Entrou o ano de 2018, houve reiteração por parte do deputado Pastor Tom para o seu oficial da OPM, da Organização Policial Militar, da qual ele fazia parte, que era em Feira de Santana, fez o requerimento dizendo, olha, por favor, avaliem meu recurso. E nada. Entrou o ano de 2018, entrou o ano da eleição, e ele,
obviamente, estando na condição de policial militar da ativa, ele não mentiu em absolutamente nada. Ele declarou para a Justiça Eleitoral o que ele estava, que era a situação de policial militar da ativa. Policial militar da ativa, que estava ali rendendo, inclusive, muitas dores de cabeça, porque ele fazia requerimentos, ele fazia diligência junto à administração pública, e a administração pública não resolvia a situação dele. Então, como resolver? Então, ele agiu extremamente de boa fé. E eu trago a Vossas Excelências um trecho do parecer do Procurador Regional Eleitoral, junto ao TRE da Bahia, quando do julgamento da AIB, que hoje está aqui como RO. Disse Sua Excelência, aspas, o cenário delineado nos autos permite verificar que Everton Carneiro da Costa, desde sua candidatura para o Legislativo Municipal em 2016, requereu afastamento da atividade militar, não tendo a Polícia Militar, entretanto, dado encaminhamento regular ao pedido. Tal situação culminou por mantê-lo na ativa, o que o teria levado, inclusive, a pleitear novo afastamento para concorrer ao cargo de deputado estadual, quando então a Polícia Militar conferiu novamente o status de agregado, com posterior reversão ao serviço ativo. Então, ou seja, ele concedeu a ele o status de agregado com posterior situação de reversão ativa, porque o que é que o inativo temporariamente é? Ele é um limbo para a Polícia Militar, ele é como um servidor público que pede a licença para interesses particulares ou para interesses eleitorais e, posteriormente, não eleito, ele retorna às suas atividades no serviço público. Então, atua da mesma forma. Continua Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral. Conclui-se, então, que, de fato, a despeito de exercer a vereança no município de Feira de Santana, Bahia, o impugnado manteve vínculo com a Polícia Militar, sustentando, ainda que indevidamente, mas por culpa exclusiva da administração, o status de policial da ativa. Nesse período, inclusive, recebeu ele a remuneração do cargo, verificando-se assim que o impugnado concorreu ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018 como policial militar da ativa, submetido à agregação. Apenas em fevereiro de 2019, a Polícia Militar procedeu à sua regular transferência para a reserva remunerada, conforme o boletim ostensivo número tal, de 21 de fevereiro de 2019. No cenário ora delineado, conclui Sua Excelência, portanto, não se mostra razoável imputar responsabilidade ao impugnado, diante da omissão do Estado em cumprir o que determina o artigo 14, parágrafo 8º, e seus incisos da Constituição Federal de 88. Portanto, ele não estava na inatividade, e ele não foi, e ele não se filiou, não é porque ele não quis, é porque ele tinha um justo receio. Havia um justo receio. Justo receio esse dessa situação efêmera, de se encontrar como policial ativo, não estando efetivamente na condição de serviço ativo, mas como ativo, porque, como disse o professor Paulo Adib, no artigo que fiz a leitura, é possível coexistir essas duas situações, e foi o caso. Coexistiam duas situações. A situação de reserva, de agregação com atividade, inatividade, para fins de exercício do cargo público, de agente político, e atividade em relação à Polícia Militar. Então, ou seja, numa situação como essa, o que fazer? Qual orientação, inclusive, a dar para um cidadão nesta situação? Então, por óbvio, ele tomou a decisão de declarar o que de fato é verdadeiro. Inclusive, as sustentações que me antecederam, eu diria que há uma certa contradição, porque a acusação fala de sonegação dessa situação, né, a omissão maliciosa dessa situação de policial, de vereador, e ao mesmo tempo afirma que ele teria declarado não ostentar cargo eletivo, o que não condiz com a prova dos autos. No requerimento de registro de candidatura, Vossas Excelências podem acessar, está constando aí apenas ele dizendo: não sou não sou servidor público, não exerci o cargo de serviço público ou cargo comissionado nos 6 últimos meses. Isso é verdade. Ele não é servidor, não era servidor. E segundo, que ele era policial militar da ativa. Ele não mentiu. Não houve qualquer tipo de mentira. Ele agiu totalmente de boa fé dentro do que as circunstâncias se apresentavam para ele, né? Então, dessa forma, Excelências, tem alguns outros pontos relacionados à questão do cabimento ou não do recurso contra expedição de diploma, principalmente o descabimento do recurso contra expedição de diploma, para discutir matéria relacionada à fraude.
porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia declarado, antes mesmo da alteração da lei, a inconstitucionalidade num acórdão da Lavra, do eminente ministro Dias Toffoli, a inconstitucionalidade por não recepção do 262, da redação antiga, justamente que previa a possibilidade de fraude, justamente porque o artigo 14 da Constituição trazia a possibilidade de AIME. Então havia uma ação apropriada, constitucionalmente reconhecida, expressa no texto constitucional, que tratava da questão da AIME, portanto, o R7 foi declarado inconstitucional para fins de fraude. Então houve depois a alteração da norma, então para nós não caberia a discussão em torno de fraude dentro de um R7, seria buscar na legislação anterior, que já foi revogada, ou no reconhecimento de inconstitucionalidade algo que é constitucional. Então, para a gente, para a defesa compreende que há uma impossibilidade jurídica no recurso contra expedição de diploma. Do ponto de vista da matéria de fundo, a matéria de mérito, quero crer que eu tenha sido bastante claro para Vossas Excelências em todas as nuances, em todas as circunstâncias, e finalizando, Excelência, dizendo o seguinte, que a fraude, ela pressupõe, todos nós sabemos, a má-fé, ela pressupõe qualquer ato ardiloso, enganoso, com o intuito de lesar. Se poderá verificar fraude quando um cidadão, principalmente se tratando de um policial militar, na situação que se encontrava, no exercício de um mandato de vereador, se poderá imputar a esse cidadão a pecha de cidadão fraudulento, que fraudou a Justiça Eleitoral, que buscou alguma vantagem essa que não existe, porque justamente ele foi candidato pelo mesmo partido que ele já estava. Quer dizer, então, dentro dessa linha, senhor presidente, eminentes ministros, a defesa pede o desprovimento do recurso ordinário e a improcedência do recurso contra a expedição de diploma. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sidney Neves, e cumprimento os ilustres advogados por um trabalho bem feito. E devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os ilustres patronos, todos, pelo que sei, baianos, pelo menos o doutor Luiz Viana e o doutor Sidney Neves, eu tenho certeza que doutor Mauro Menezes, eu sei que é formado pela Universidade Federal da Bahia. Então, são os baianos, pela excelência das manifestações proferidas por suas excelências. Isso me leva a uma única conclusão. Apesar do que dito pelo Dr. Luiz Viana, talvez por isso a Bahia produz excelentes advogados. E eu prossigo já antecipando que o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho já informou que pretende pedir vista dos autos, evidência que eu reputo relevante, dadas as peculiaridades que revestem a presente controvérsia. E considerando, senhor presidente, que fiz distribuir o meu voto com certa antecedência na sexta-feira passada, bem assim, em razão desse pedido de vista, eu proponho resumir o meu voto por intermédio da leitura da emenda, uma emenda extensa de 6 páginas, colocando-me à disposição de Vossas Excelências, seja para prestar os esclarecimentos nessa ocasião ou, quem sabe, até no momento que quiçá mais oportuno, que é quando do retorno dos autos pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Eu vou iniciar, então, a leitura do meu voto, dizendo que trata-se de recurso de contra-expedição de diploma, ajuizado em desfavor de candidato diplomado, deputado estadual, nas eleições de 2018, com fundamento na alegação de falta de condição de elegibilidade referente à filiação partidária. Cuida-se também de recurso ordinário interposto em face de acórdão regional, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, proposta em desfavor do mesmo demandado, com base na imputação da prática de fraude no processo de registro de candidatura, consistente na inserção pelo recorrido de informações supostamente inverídicas, ao declarar que era policial militar da ativa e que não exercia cargo eletivo, assim como no uso de documentos forjados referentes à sua escolha em convenção, a fim de induzir a erro a Justiça Eleitoral e obter a dispensa do cumprimento do citado
requisito. Eu inicio enfrentando algumas questões prévias. A primeira, uma preliminar de coisa julgada, que foi suscitada nas contrarrazões, que merece ser rejeitada, pois, embora a falta de filiação partidária do recorrido tenha sido objeto de diligência no processo de registro de candidatura, tal questão não foi efetivamente analisada na decisão que deferiu o registro e transitou em julgado, razão pela qual inexiste óbice ao exame da falta da citada condição de elegibilidade do recurso contra a expedição de diploma. Em sendo assim, deve ser rejeitada a tese defensiva de que a questão referente à ausência de filiação partidária não poderia ser suscitada em recurso contra a expedição de diploma por ser pré-existente ao registro de candidatura e por não ter havido impugnação naquela fase do processo eleitoral, pois se depreende do artigo 262 caput do Código Eleitoral que não podem ser suscitadas na fase de diplomação, se anteriores ao registro da candidatura, apenas as causas de inelegibilidade de natureza infraconstitucional. Ademais, é patente a índole constitucional da condição de elegibilidade tida como não preenchida na hipótese. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição da República, de forma que também não há falar em preclusão da matéria. Uma segunda preliminar, referente à alegada litispendência entre o recurso contra a expedição de diploma e a ação de impugnação de mandato eletivo, deve também ser rejeitada, pois não estão presentes os requisitos para a sua configuração. Embora as causas de pedir de ambos os feitos tenham em comum os fatos ocorridos no processo de registro de candidatura, os pedidos são diversos e tais são deduzidos sob enfoques diferentes. No recurso contra a expedição de diploma, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, pugna-se pela cassação do diploma em razão da falta de condição de elegibilidade. Já na AIME, manejada por segundo suplente, pleiteia-se a insubsistência do mandato eletivo sob alegação de fraude no processo de registro de candidatura. Não bastasse, a conclusão pela não configuração da litispendência é reforçada pela circunstância de que a falta de condição de elegibilidade suscitada no recurso contra a expedição de diploma, com base no artigo 262 do Código Eleitoral, não serve como fundamento jurídico para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, cujas hipóteses de cabimento são fraude, corrupção ou abuso do poder econômico, nos precisos termos do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição da República. Digo ainda que o parecer do Procurador Regional Eleitoral, pela improcedência da ação de impugnação de mandato eletivo, não vincula a manifestação do Procurador-Geral Eleitoral, tendo em vista a independência funcional de que gozam os membros do Ministério Público, tampouco autoriza a concluir pela desistência tácita quanto ao recurso contra a expedição de diploma, pois nele os fatos são analisados sob perspectiva diferente em comparação com a citada ação constitucional. Na presente hipótese, portanto, o julgamento conjunto do recurso contra a expedição de diploma e do recurso ordinário em ação de impugnação de mandato eletivo é medida que se impõe na espécie a fim de evitar decisões conflitantes, ao passo que também atende ao pedido alternativo formulado pelo recorrido com fundamento no artigo 96b da Lei 9.504. Partindo agora para a análise do mérito, eu assinalo que a questão controvertida, como já visto, diz respeito ao suposto não atendimento da condição de elegibilidade alusiva à filiação partidária por parte do recorrido e à eventual prática de fraude no processo de registro de candidatura, tendo em vista que o demandado informou ser policial militar da ativa e omitiu que exercia cargo eletivo. Nos termos do inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição da República e de acordo com precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, militar elegível que contar mais de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior a partir do registro de candidatura e até o seu regresso à corporação ou, caso eleito, até a diplomação, ato que passará automaticamente à inatividade. Inexiste óbice a filiação partidária do militar eleito e diplomado que esteja no pleno exercício do cargo eletivo, pois ele passou para a inatividade automaticamente no ato da respectiva diplomação, razão pela qual deverá atender a essa condição de elegibilidade
caso pretenda disputar a eleição, e eu cito o precedente já manifestado da tribuna, no caso, o embargo de declaração no recurso especial 19.1984, relatoria da ministra Ellen Grace. Mas eu prossigo dizendo, na espécie, o recorrido é cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia, contava mais de 10 anos de serviço à época das eleições de 2018 e no requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual, declarou ser policial militar da ativa e não ocupar cargo eletivo, afirmando que, por estar proibido de se filiar a partido político, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, 5 da Constituição da República, bastaria sua escolha em convenção do partido. Tendo em vista que o recorrido, por ocasião do registro de candidatura, exercia a vereança no município de Feira de Santana, para a qual fora eleito e diplomado nas eleições de 2016, não havia impedimento a que ele se filiasse previamente a partido político para disputar as eleições de 2018, uma vez que era policial militar inativo, desde a sua diplomação referente ao cargo de vereador, nos termos da parte final do inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição da República, aplicável aos policiais militares, por força do artigo 42, parágrafo 1º do referido diploma, de forma que estaria, em princípio, obrigado ao cumprimento da citada condição de elegibilidade. Eu registro, todavia, que o presente caso guarda a particularidade que milita a favor do recorrido, pois a Polícia Militar do Estado da Bahia ouvidou que o recorrido estava no exercício pleno do cargo de vereador, bem como que a Constituição Federal, seu artigo 14, parágrafo 8º, 2, e a própria legislação estadual, Constituição do Estado da Bahia, artigo 48, parágrafo 1º, inciso 2, e o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, artigo 101, 2, atribuem ao militar eleito, que conte mais de 10 anos de serviço, a situação jurídico-funcional de inativo, desde a diplomação, sem estabelecer nenhuma outra condição para mudança para a inatividade, tal como a eventual conclusão de processo de transferência para a reserva remunerada. Quanto ao ponto, infere-se da análise de diversos documentos acostados aos autos que, primeiro, durante a tramitação do processo de transferência para a reserva remunerada, a PM da Bahia tratou o recorrido como se estivesse em serviço ativo. Em virtude da sua candidatura ao cargo de deputado estadual, o demandado foi agregado pela PM baiana a partir de 7/7/2018, tendo sido revertido ao serviço ativo logo após o pleito, a contar de 8/10/2018. Abro aspas, em razão de retorno de licença para concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2018. 3. Semelhante procedimento foi adotado pela PM da Bahia nas eleições de 2016, ocasião em que o recorrido foi igualmente agregado, em virtude da sua candidatura a vereador e revertido ao serviço ativo após o pleito, embora ele já exercesse a vereança àquela época. 4. De acordo com a prova testemunhal colhida no recurso contra a expedição de diploma, o recorrido continuou sendo incluído nas escalas de serviço da corporação, embora nenhum dos depoentes tenha conhecimento sobre eventual comparecimento dele ao serviço policial militar no período de exercício da vereança. 5. As cópias dos contra-cheques emitidos pela PM baiana, juntada aos autos, referente aos meses de fevereiro e dezembro de 2018, consignam em campo próprio a categoria militar ativo e consta no primeiro deles a situação funcional em atividade. A toda evidência, o tratamento dado ao recorrido pela PM baiana é incompatível com a compreensão de que ele estivesse em situação de inatividade, pois em tal hipótese seriam incabíveis tanto o ato de agregação do militar para a candidatura a cargo eletivo, quanto a reversão ao serviço ativo após as eleições, como ocorreu na espécie em pelo menos 2 pleitos consecutivos. Ademais, o demandado continuou sendo incluído na escala de serviço, ainda que ausente comprovação de eventual exercício de atividade castrense, assim como constou a categoria militar ativo nos seus contra-cheques, alusivo aos já referidos meses de fevereiro e dezembro de 2018, quando já exercia a vereança. No contexto dos autos, os atos administrativos praticados pela Polícia Militar do Estado da Bahia, analisados em conjunto,
tiveram um superlativo potencial para influir na compreensão do recorrido a respeito da sua própria situação de policial militar inativo e da possibilidade de filiar-se a partido político, com aptidão para gerar expectativa legítima de que não lhe seria exigível o atendimento da condição de elegibilidade referente à prévia filiação partidária, assim como permitem concluir, a meu sentir, que, ao prestar as informações requeridas no processo de registro de candidatura, o demandado pautou a sua conduta de acordo com o comportamento da corporação, cujos atos sinalizavam que ele ainda estaria na situação de militar da ativa, se não de fato, pelo menos de direito. Assim, a solução da controvérsia demanda, no meu entender, a aplicação do princípio da proteção da confiança, a fim de amparar a legítima expectativa do recorrido de que não lhe seria exigível prévia filiação partidária, em virtude de diversos atos administrativos praticados pela corporação militar, a qual, ciente quanto ao exercício do cargo de vereador por parte do demandado, sinalizava considerá-lo militar ainda na ativa, a despeito da previsão constitucional de passagem para inatividade automaticamente no ato da diplomação. Embora as informações referentes à situação de militar inativo e ao exercício de cargo eletivo pudessem influenciar a decisão proferida no âmbito do processo de registro de candidatura do recorrido, não há como acolher as teses de que ele teria induzido a erro o tribunal e praticado fraude por supostamente inserir informações falsas e apresentar documentos forjados no processo de registro de candidatura, em vista, e eu listo 3 razões. Não se vislumbra, mais uma vez a meu sentir, o propósito de ludibriar a corte de origem, pois as informações prestadas pelo recorrido nos autos do requerimento de registro de candidatura assim foram com base na crença de que ele ainda estaria na situação jurídico-funcional de militar da ativa, a qual se originou de atos administrativos oriundos da corporação a que servia. A segunda, a omissão a respeito do exercício do cargo eletivo de vereador, em específico, perde relevância na hipótese dos autos, tendo em vista o fato de que o recorrido tinha justificada a compreensão de que estaria amparado pela orientação que, em caráter excepcional, permite ao militar da ativa disputar as eleições sem a necessidade de prévia filiação partidária, bastando-lhe o pedido de registro de candidatura pelo partido e a anterior escolha em convenção, tal como ocorreu na espécie. E a terceira, o recorrido foi efetivamente escolhido candidato ao cargo de deputado estadual na convenção realizada pelo Diretório Estadual do Partido, conforme cópia da ata juntada aos autos, de modo que eventual irregularidade na documentação apresentada por ele ao comando da PM da Bahia, ponto a ponto, é matéria que não se insere, salvo o melhor juízo, na esfera de competência da Justiça Eleitoral. Entendo, portanto, senhor presidente, senhores ministros, que diante das circunstâncias excepcionais verificadas no caso, a manutenção do diploma e do mandato eletivo conferidos ao recorrido é medida que se impõe. Concluo, então, senhor presidente, indicando o meu voto no sentido de que o recurso contra a expedição de diploma seja julgado improcedente, ao mesmo tempo que o recurso ordinário seja desprovido. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos, pelo voto e pela leitura apenas da ementa, embora analítica. O caso era complexo e justificava o tempo e cumprimento pela objetividade. De modo que o ministro relator Sérgio Banhos votou, há um microfone aberto aí, votou na seguinte linha: rejeitando a preliminar de coisa julgada, rejeitando a preliminar de litispendência e julgando improcedente o recurso contra a expedição de diploma ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral e também negando provimento ao recurso ordinário interposto por Márcio Moreira da Silva. Como vota o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto? Perdão. A verdade é, na sequência
votaria ou votará o ministro Luiz Edson Fachin. Diante do anunciado propósito do ministro Tarcísio de pedir vista, eu indago de Suas Excelências como desejam proceder. Ministro Pois não, Fachin. presidente. Vou adiantar a percepção que tenho da matéria para contribuir com o voto vista que se prenuncia do eminente ministro Tarcísio. Eis que o tema suscita, em meu modo de ver, uma análise extremamente interessante à luz das razões que examinei dos autos e das sustentações orais, diante da complexidade que, em meu modo de ver, foi descortinada pelo eminente ministro relator, ministro Sérgio Banhos. Nada obstante, eu vejo, senhor presidente, aqui já adianto a posição que tenho sobre esta matéria, como disse, apenas à guisa de contribuir ao debate e aberto a sempre revisitar o tema por ocasião da volta do pedido de vista e da imensa contribuição que certamente será prestada pelo eminente ministro Tarcísio Verde Carvalho Neto. Nada obstante, como estava a dizer, entendo que a complexidade da matéria, ela deriva da compreensão dos fatos, muito bem postos pelo relator, mas ela se dissolve diante da nitidez constitucional que não é afastada por circunstâncias de natureza administrativa e nem mesmo por procedimentos capciosos de quem assume expressamente a dicção de afrontar a Constituição, que não deixa margem à dúvida no seu artigo 14, parágrafo 3º, ao inserir como condição de elegibilidade a filiação partidária. E ao reportar seus militares, o parágrafo 8º desse mesmo artigo 14 assenta que o militar é alistável, é elegível, inciso 2, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. No caso concreto, não há dúvida alguma de que exercia o militar, ao momento do registro de candidatura, mandato como parlamentar municipal, integrante da Câmara Municipal e, portanto, vereador. Logo, a informação que fez inserir e, portanto, a circunstância inequívoca que está no voto do eminente ministro Sérgio Banhos, em meu modo de ver e com toda a vênia, faz chamar à colação o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º, segundo o qual os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 5º, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. É inequívoco que, no caso concreto, a circunstância deste militar, cujo recurso contra a expedição de diploma esse tribunal principia a examinar, deveria ter sido devidamente declinada no momento do seu respectivo registro de candidatura e, por evidente, ele precisaria demonstrar a filiação partidária para que pudesse se tornar elegível. Por essas razões, senhor presidente, e pelas demais razões que na continuidade do debate irei pedir vênia para também integrar sempre o procedimento dialógico por meio do qual se constrói as decisões, deixo desde logo assentada a percepção que tenho, à guisa de contribuir para o debate, que vai de encontro à conclusão de Sua Excelência, o eminente ministro relator, por entender que, nesta hipótese, a prova da fraude reconhecida expressamente, o que faz incidir nas circunstâncias, como mencionei, o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2,
combinado com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º. E, portanto, a mora da Polícia Militar do Estado da Bahia não afasta a incidência de norma constitucional. Essa é uma questão puramente de natureza administrativa e se impõe, em meu modo de ver, a procedência deste recurso contra a expedição de diploma e, consequentemente, a perda do mandato com a sanção de ineligibilidade pela prática da fraude. É como antecipo esta minha percepção, aguardando sempre aberto ao diálogo, voto vista, que trará ainda mais contributos, além da sempre acutíssima análise feita pelo eminente ministro Sérgio Banhos. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Apenas indago se foi uma reflexão ou se já foi uma manifestação de voto para fins de registro. Já é meu voto, senhor presidente. Muito grato, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu também aqui, para de poder eventualmente rever, eu já rapidamente vou pedir vênia ao ministro Vistor, mas também já tenho aqui a minha convicção sobre o caso. Ora, deputado Everton Carneiro da Costa, pastor Tom, ele se elegeu, ele era suplente, ele assumiu, ele se elegeu em 2016, até tive aqui o cuidado de pegar o número pelo PEN, o número 51123, teve 1,45% dos votos em Feira de Santana. Se elegeu deputado estadual em 2018, com o mesmo número, tanto num caso quanto no outro, por uma coligação para frente, Feira, para vereador, e Rede Patriota da Bahia para deputado. Ou seja, não é crível, com todas as vênias ao eminente ministro relator, não é crível que o candidato a deputado, já vereador, não soubesse que um militar do Estado, como são denominados os policiais militares, não pode, ao mesmo tempo, ser militar da ativa e exercer mandato político. Isso foi tão discutido na Constituinte, e gerou a Constituição de 88, isso foi um acordo político que se fez para, ao mesmo tempo, permitir que os militares pudessem participar da política, mas não pudessem cumular a função militar com a função política. Ou seja, se chegou ao meio termo democrático, e dentro desse meio termo se estabeleceu duas situações. Aquele militar, e vale o policial militar, em virtude do artigo 42, parágrafo 1º, que estabelece a aplicação do 142, o militar com pouco tempo de casa, seja na Polícia Militar, seja nas Forças Armadas, ele precisa sair da Polícia Militar ou das Forças Armadas, se tiver menos de 10 anos, imediatamente para ser candidato. O fato dele passar para a reserva ou não depende do tempo que ele tiver de casa. Mas se ele tiver no geral, mas se ele tiver menos de 10 anos, ele nem concorre como militar. Se tiver mais de 10 anos, a Constituição não estabelece que ele deixe a vida castrense, porque de repente ele pode perder a eleição. Aí sim, até a eleição ele fica na condição de agregado. Se ele perder a eleição, ele volta ativa. Se ele ganhar a eleição, na hora da diplomação, ele tem que ir para a reserva. Aí não há discussão, como bem salientou o eminente ministro Edson Fachin, e foi uma disposição constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 8º, consensualmente discutida para, ao mesmo tempo, repito, possibilitar a participação em cargos políticos de militares, policiais militares, sem misturar a força das armas com a força política. Como justificar que alguém que já era afiliado,
alguém que foi eleito vereador em 2016 e, ao ser diplomado em 2016, automaticamente passou para a reserva, isso ser ele passou para a reserva, remunerado ou não, todas essas questões, precisa saber o tempo total que ele teve. Como justificar que, ao mesmo tempo, ele continuasse a exercer a sua função de policial militar e de vereador? 2016, ele foi eleito, 2017 e 2018, até ser eleito deputado. Eleito deputado, continuou. E pelo que consta nos autos, eu vi nas sustentações, e quero aqui aproveitar, tinha esquecido, cumprimentar o doutor Luiz Viana, o doutor Mauro Menezes e o doutor Sidney Neves, agradecendo também as palavras que me foram ditas. Ele continuou também acumulando o vencimento dos dois. É uma situação, no mínimo, esdrúxula. E não se pode alegar, principalmente para alguém que tem a formação policial militar e representou como vereador o povo e depois deputado estadual, não se pode alegar que tem o desconhecimento da Constituição. Ele ficou com medo porque a polícia militar ainda não tinha feito um ato que, na verdade, é meramente declaratório, não é constitutivo. O ato constitutivo, onde ele passa para a reserva, é a diplomação. A Constituição usa o advérbio automaticamente. A declaração posterior é retroativa. Não se pode alegar, ficou com medo de ser preso. Seria uma ordem manifestamente ilegal da Polícia Militar mandar ser preso se ele já estava na reserva. Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator, aqui, além de todos esses artigos, o artigo 42, parágrafo 1º, o artigo 142 da Constituição, o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição, que se refere às Forças Armadas, mas expressamente, por disposição do parágrafo 1º do artigo 42, se aplica aos policiais militares, ainda diz: o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, consequentemente não pode exercer cargos políticos. Houve um ferimento duplo. O ferimento por não se declarar reformado e, ao mesmo tempo, ao continuar deputado e antes vereador por uma coligação, ao exercer, ele feriu o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º, porque durante o mandato ele estava afiliado. Estava afiliado e, ao mesmo tempo, constava, ele declarava que era policial militar. É um duplo ferimento que, com todo respeito, não me parece aqui boa-fé, confiança, me parece sim, não sei por qual motivo específico, nem cabe aqui apurar, mas me parece sim que houve fraude e houve um atentado claro à inelegibilidade dos militares prevista pelo artigo 14, parágrafo 8º. Então, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Sérgio Banhos, acompanha a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, pela ordem, Tarcísio fez uma sinalização, Vossa Excelência tem a palavra. Diante dos votos proferidos já pelos dois colegas e do esvaziamento parcial das dúvidas que motivavam o pedido de vista, eu retiro o pedido de vista e vou votar na ordem regimental. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio. Como vota o ministro Og Fernandes? Senhor presidente, senhores ministros, caríssimos advogados, eu trouxe uma manifestação escrita, presidente, que farei a juntada nos autos aí dos presentes processos, seguindo o caminho trilhado pelo eminente ministro Edson Fachin. Quer me parecer aqui, sendo um caso da Bahia, que até as pedras do Pelourinho sabiam que essa situação era inequivocamente mais que ilegal, inconstitucional. De modo que farei a juntada da minha manifestação e acompanho pedindo licença e destacando a sensibilidade, sim, a sensibilidade do ministro relator, o ministro Sérgio Banhos,
em relação ao seu posicionamento. Eu peço licença, repito, para acompanhar a divergência. Muito obrigado, ministro Og Fernandes. Como voto o ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, eu, em primeiro lugar, quero louvar as sustentações que fizeram os doutores advogados, contribuindo decisivamente para uma melhor compreensão da causa. Eu iria aguardar a vista do ministro Tarcísio, mas como Sua Excelência acabou de manifestar aqui que proferirá o voto na sequência, eu passo a votar, presidente, cumprimentando também os que me precederam, tanto o eminente relator como os votos profundos que, a partir do ministro Fachin, abriram a divergência. Eu também fiz uma manifestação escrita, mas eu vou ser bem breve para, inclusive, justificar uma dúvida que eu tenho em relação ao destino das duas demandas que correm em separado. É inequívoco nos autos, presidente, que ele era policial militar com mais de 10 anos, como já foi dito. Em 2016, ele candidatou-se, elegeu-se vereador de Feira de Santana, na Bahia, quando não necessitava de filiação partidária, devendo, naquele momento, como disse o ministro Alexandre, passar para a inatividade. Deixou, contudo, por inação sua ou da própria Polícia Militar, não temos bem a aferição quanto a esse ponto, mas ele não ingressou na inatividade. Ao requerer o seu registro em 2018 para o cargo de deputado estadual, deliberadamente informou no processo de registro de candidatura que era militar da ativa e omitiu o exercício de cargo eletivo, de modo que, com isso, obteve o deferimento da candidatura. Sob o prisma da impugnação à diplomação, eu entendo, com a devida vênia do eminente relator, que o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2º da Constituição, é claro ao não exigir nenhum requisito ou procedimento para que o militar com mais de 10 anos de serviço, como é o caso, passe para a inatividade quando diplomado. Trata-se de consectário lógico da circunstância de ele ter sido eleito vereador em 2016. Desse modo, não se admite que o candidato falha da sua própria inação ou da própria inação da Polícia Militar para formalizar adequadamente essa mudança e, portanto, burlar a exigência da filiação partidária. Com isso, presidente, eu acho que fica resolvida, no meu modo de ver, a questão relacionada, como proposto, à diplomação. Aí sobra a ação de investigação. E nessa questão da ação de investigação, onde se deve demonstrar fraude, né, na primeira demanda, basta a prova da falta de filiação. Eu acho que com isso ficaria resolvida a questão. Eu não sei se na abertura da divergência o ministro Fachin também aprecia a AIME. A AIME talvez pudesse aí perder o sentido diante do acolhimento da primeira demanda. Então, eu acompanho, com todas as vênias do eminente relator, eu acompanho os votos que me precederam, um a um, quanto à questão da ação originária que foi julgada no ponto da reclamação, porque ali basta a prova da falta de filiação e ela, a meu juízo, é inequívoca. E deixo aí para um esclarecimento quanto à AIME, se vai ficar prejudicado ou se é um reforço daquela demanda original. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, ministro Salomão. Portanto, que julga procedente o pedido formulado na RSED e deixa, para batermos o martelo logo adiante, mas me parece que bem encaminhado, que ficaria prejudicada a AIME. Ouço agora o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Eminente presidente,
senhores julgadores, eu também gostaria de iniciar a fala ressaltando a inequívoca qualidade da advocacia eleitoralista, muito bem representada nesse caso, tanto pelo professor Luiz Viana, que honra a vice-presidência do Conselho Federal da OAB, foi ex-presidente do Conselho Seccional da Bahia, quanto pelo ilustre preclaro doutor Mauro Menezes, que foi presidente também da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, assim como o não menos eminente doutor Sidney Neves, que é um dos mais respeitados e eficientes advogados com atuação permanente no âmbito deste colegiado. Senhor presidente, diante do avanço dos votos, não é mais necessário o pedido de vista, ele está completamente esvaziado a essa altura. A minha ideia era, além das pontuações já feitas nos votos anteriores, apreciar, à luz dessa imbricação entre recurso contra a expedição de diploma e AIME, as introduções havidas pela Lei 13.877 de 2019, ainda exploradas com cientificidade na doutrina brasileira. Além disso, me parece que essa introdução legislativa, ela implicaria um novo olhar da Corte sobre a desnecessidade da manutenção do nosso verbete 47 da súmula do TSE. E essa discussão pode perfeitamente ficar para outra oportunidade e, no caso específico, nem haverá mais espaço para modificação do quórum já elencado. No que interessa à espécie, presidente, também pedindo vênia ao eminente relator, a quem cumprimento pelo voto extremamente rico, ilustrado, bem fundamentado, e estou acompanhando a divergência. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Tarcísio. Também eu cumprimento o eminente ministro Sérgio Banhos, e a preocupação, que eu acho que em direito é sempre relevante, de identificar onde está a boa-fé. E do estudo que Sua Excelência fez dos autos, não detectou um comportamento doloso ou malicioso do interessado e, por via de consequência, chegou à conclusão que chegou por fundamentos que considero legítimos e razoáveis, mas dos quais também aqui, pedindo todas as vênias, eu estou discordando pela utilização de um critério objetivo. Os critérios objetivos são basicamente, ao ter sido eleito vereador, deveria ter passado para inatividade e, em seguida, a diplomação deveria ter se filiado a partido político. Portanto, a meu ver, mas entendendo as razões do eminente ministro Sérgio Banhos, já não cabia mais aqui valorar a existência ou não de boa-fé, porque penso que estávamos diante de requisitos objetivos estabelecidos na Constituição e na legislação. De modo que também eu estou julgando procedente o pedido formulado na RSED. Naturalmente, uma vez julgado procedente, o recurso contra a expedição de diploma, o mandato cai. E, portanto, eu penso, na linha já delineada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que a ação de impugnação de mandato eletivo ficaria prejudicada diante do julgamento de procedência da RSED e, portanto, eu encaminharia neste sentido, mas ouviria em seguida o ministro Luiz Edson Fachin, que será o redator para acórdão e que iniciou a divergência, se Sua Excelência está de acordo com esse encaminhamento. O ministro Luiz Edson Fachin. Pois não, presidente. Sobre o ponto específico suscitado pelo eminente ministro Luiz Felipe Salomão, creio que ele parte da premissa em face da qual se formou a maioria do colegiado, o que mostra, evidentemente, diferentes e respeitosas formas de interpretar a legislação à luz da realidade dos fatos,
mas partimos na formação majoritária da procedência do recurso contra a expedição do diploma e do provimento do recurso ordinário. Creio que nesta matéria a maioria que se formou talvez não tenha divergência, nada obstante esse elemento atinente, o prejuízo que aparentemente pode sim ser acolhido, mas eu apenas traria para pensarmos colegiadamente que a causa de pedir de um e de outro feito é uma causa distinta. Na questão específica que diz respeito à falta de filiação que impede o registro, temos uma determinada causa de pedir que é distinta do ato da fraude para tentar elidir a própria filiação, o que também, meu modo de ver, enseja desaprovação. A consequência concreta, creio que divergência não haverá, uma vez que implicará a cassação do mandato e a ineligibilidade. Mas eu apenas ponderaria que, tendo em vista as distintas causas de pedir, manteria a compreensão que expus, embora no ponto sem verticalizar ou aprofundar a matéria, mas julgaria mais consentâneo a entender-se na procedência do RCED e no provimento do recurso ordinário, com as consequências que advirão, independentemente do prejuízo ou não. Portanto, eu tenderia a não chancelar a presença do prejuízo, senhor presidente, mas estou, obviamente, à disposição para, no colegiado, dialogarmos. Não, ministro Fachin, evidentemente, o desfecho do ponto de vista prático será o mesmo. Eu apenas entendi o ponto do ministro Luiz Felipe Salomão de que o diploma é pressuposto do exercício do mandato. E, por isso, caindo a diplomação, não existiria mais mandato e sequer seria o caso de se ir adiante para investigar a fraude. Porém, acho que nós estamos diante de uma tecnicalidade processual que não fará diferença quanto ao resultado. Ouço o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril, por favor. Obrigado, presidente. Eu só queria reforçar o que foi dito nessa distinção feita pelo ministro Edson Fachin, porque o RCED, a rigor, não acarreta inelegibilidade. Agora, a AIME sim, julgada procedente, no caso dando provimento ao recurso ordinário, vai se julgar procedente a AIME, pode acarretar a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 64/90. Então, realmente, há uma distinção e o Ministério Público entende que deveriam ser julgados ambos os processos sem nenhuma prejudicialidade, tendo em vista a causa de pedir distintas e também consequências sancionatórias distintas para ambos os veículos processuais. Obrigado, presidente. Ok. Bom, embora o relator tenha ficado vencido, eu, antes de colher as opiniões sobre esse ponto específico, ouço o eminente relator, se deseja se pronunciar sobre esse ponto. Senhor presidente, eu me quedei vencido, mas tenho uma opinião, evidentemente, sobre esse aspecto. Eu ficaria, nesse caso, a minha posição, ela é aderente à do ministro Fachin e agora também essa manifestação trazida pelo vice-procurador-geral eleitoral. Muito bem. Presidente. Como vota o ministro? Perdão, ministro Salomão. Com a palavra. Eu acho que como as consequências são realmente diferentes, eu acho que agora ficou mais claro no sentido de que não há prejudicialidade, porque tem a questão da inelegibilidade, então eu tendo agora a achar que não há mesmo divergência, presidente. Eu sei. Embora o raciocínio lógico seja esse, a diplomação precede realmente, mas as consequências aí são diferentes. Mas estou aberto. Bom, vou ouvir o ministro Alexandre, mas ninguém sustenta que a inelegibilidade seja uma consequência automática aqui.
Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu mantenho o meu posicionamento, acompanho integralmente o ministro Edson Fachin. Como foi dito, a causa de pedido é diversa, os efeitos são diversos e, obviamente, como Vossa Excelência disse, a diplomação, caçar o registro, é anterior ao exercício, mas efetivamente houve o exercício. Se houve exercício, deve haver consequências pela fraude com o qual obteve a possibilidade de exercício do mandato. Então, eu também entendo que não há prejuízo, assim como o eminente ministro Edson Fachin. Bom, tendo em vista que o ministro Luiz Felipe Salomão retirou o encaminhamento anterior, eu indago dos colegas se alguém tem posição diversa ou se todos os que ficaram no polo vencedor estão acompanhando a posição integralmente do ministro Fachin. Tirando o ministro Sérgio Banhos, alguns dos colegas divergem do encaminhamento do ministro Fachin? Então, eu realinho, presidente, e sigo o eminente voto divergente com a devida vênia do relator. Portanto, estamos dando provimento ao recurso ordinário também. Muito bem. Perdão? Negando provimento. Muito bem. Então, por maioria, vencido o relator ministro Sérgio Banhos, o tribunal julgou procedente o pedido formulado no R-SED para desconstituir o diploma do requerido e negou o provimento ao recurso ordinário. Essa é a proclamação. Pois não, doutor Luiz Viana. Presidente, nós somos recorrentes no recurso ordinário. Parece que o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao recurso. Sim. Provimento, perdão.